A paz, amados, tudo bom? Deixa eu te contar uma história que eu tenho certeza que vai te ajudar, ou ajudar alguém que você conheça. A história é a seguinte: tinha um pastor presidente com alguns problemas em uma congregação fechada há praticamente 2 anos. Então ele chama um pastor que já tinha se aposentado, junto com a sua esposa, e dar a ele essa missão de reabrir essa igreja, de ir para essa cidade tão pequenininha, né, na zona rural, e abrir essa igreja novamente, pois o povo não tinha outra alternativa, pois não tinha igreja nenhuma lá, apenas aquela de muitos anos, e já agora há 2 anos fechada. Esse pastor, conversando com a sua esposa, decidiram a assumir essa missão em obediência ao seu pastor e à voz de Deus. Ele arrumou sua bagagem, passou alguns dias capinando, pintando, limpando, tirando pó, por 2 anos a igreja fechada, recuperando, né, a cerca que estava quebrada, danificada. E depois de se instalar, ele falou com a sua esposa: como é que nós vamos ganhar a alma para Jesus aqui nesse lugar? Como nós vamos ter novamente aqueles membros que a gente tinha aqui? E ela disse: vai orar, porque Deus vai falar contigo. E aquele pastor foi orar, dormiu, foi orar, e quando o dia amanheceu, ele disse para sua esposa: Deus me deu uma ideia, Deus me deu uma estratégia. Ela disse: mas qual foi a estratégia? Ele disse: eu vou pegar minha maleta, botar minha Bíblia dentro e vou sair pela cidade dizendo que eu trouxe um remédio poderoso que cura qualquer enfermidade, cura tudo. E ela olhou para ele e disse: mas você tem certeza? Ele disse: tenho, Deus falou comigo. Ela disse: amém. Ele se arrumou, colocou sua Bíblia na sua maletinha e saiu pelas ruas, mercados, bares, em todos os lugares. Encontrava alguém na rua dizendo: olha, hoje à noite eu vou fazer uma reunião na minha igreja, um culto na minha igreja, e eu quero apresentar para vocês um remédio que eu trouxe da cidade, e esse remédio cura qualquer enfermidade. Amados, a notícia se espalhou. Quando foi à noite, aquela igrejinha não coube de tanta gente, pessoas dentro, pessoas do lado de fora, e todos aflitos, angustiados, esperando que remédio seria esse que aquele pastor trouxe que curaria qualquer enfermidade. De repente, aquele pastor, né, com o coração a mil, ele começa a reunião, chama o pessoal, manda apertar na igreja, no corredor, nas laterais, alguns pelas janelas, e ele começa a dizer: bom, gente, o remédio que cura tudo está aqui dentro, a receita dele, a bula, a receita desse remédio, a bula desse remédio está aqui dentro da minha maleta. E ele, apavorado, o que é, naquela curiosidade. E quando o pastor abriu a sua maleta e tirou de lá a sua Bíblia Sagrada, eles se revoltaram e disseram: eu sabia, isso é coisa de crente, isso é papo de crente. E começou a sair um a um, e foi saindo. Em 10 minutos, a igreja ficou completamente vazia, em exceção a uma senhora que permaneceu lá no fundo. O pastor olhou para ela e disse: a senhora também não vai com eles? Ela disse: não, eu quero ouvir que remédio é esse. E ele começou a abrir a Bíblia e falar sobre esse remédio chamado Jesus. Ele diz: olha, a Bíblia é a bula aonde tem a detecção das enfermidades, o tratamento e a cura das enfermidades. E começou a falar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus faz milagre, Jesus é o melhor amigo, Jesus te entende, Jesus te ajuda, Jesus te levanta. E começou a falar. Os olhos daquela mulher começou a marejar, e de repente ele disse: a senhora quer esse remédio em sua vida chamado Jesus? Esse remédio cura tudo? Ela se levantou e disse: eu quero. Chamou ela à frente, ela dobrou o joelho, orou por ela, e ela montou na sua charrete com seu animalzinho e foi embora para sua casa. 10 dias depois, o pastor fez um outro culto e estava lá aquela senhora novamente.
já levou seu filho de 13 anos junto com ela. E aquele menino ali sentado ouvindo as palavras do pastor disse: eu também quero esse remédio. E o pastor orou por ele e os dois saíram e foram embora para casa. Porém, naquela segunda-feira, depois do culto que teve no domingo, aquela mulher, seu marido, seu filho e vários outros trabalhadores estavam apanhando café, na colheita de café. E de repente, aproximadamente 7h30 da manhã, todos trabalhando, aquele menino dá um grito. E quando as pessoas correram para cima dele para saber o que aconteceu, ele foi levar a mão no pé de café para puxar o café. Uma serpente muito venenosa, poderosa que existia naquela seção, naquela região, mordeu o braço daquele menino. E aquele menino já estava desfalecendo. A mãe correu, o pai correu, a mãe pegou ele no colo. E aqueles trabalhadores disseram: minha senhora, não adianta correr. Sabe por que não adianta correr? Porque essa serpente que mordeu, ela tem uma média de 2 horas para matar a pessoa. E o hospital mais próximo que temos aqui é 3 horas de viagem. E não adianta mais, vai para casa, passa seus últimos momentos com seu filho, porque ele vai morrer. O pai olhou e disse: minha filha, acabou, perdemos o nosso filho, tanto que eu te avisei para não trazer esse menino para trabalhar na roça. Ela parou com o menino no braço, chorando, e ela se lembrou que o pastor havia falado do remédio que cura tudo. Ela disse: pega esse menino, falou pro marido, leva ele para casa, que eu vou correndo agora atrás do pastor. E ela montou na sua charrete, pegou o seu animalzinho e chicote no bichinho, o bichinho correndo. E ela chega perto da igreja e vê o pastor limpando a lateral da igreja. Ela correu e gritou: pastor, me ajuda, me ajuda. O pastor disse: o que houve, minha irmã? Ela disse: pastor, o senhor lembra que o senhor disse para mim que aquele remédio chamado Jesus cura qualquer coisa? Ela disse: claro que eu sei. Pastor, meu filho foi mordido e ele tem no mínimo 2 horas de vida. O que o senhor pode fazer? Ele disse: eu apenas te apresentei o remédio, mas é você que tem que usar esse remédio. E foi então que ela disse: mas como eu faço? Aquele pastor chamou sua esposa, levou essa irmãzinha para dentro da igreja e ele disse: fala com ele, explica para ele a tua situação. Ela dobrou o joelho aflito e começou: Jesus, remédio que cura tudo. O pastor disse, ele me mostrou um livro chamado Bíblia, aonde fala do Senhor, e ele disse que o Senhor tem solução e remédio para toda enfermidade. Jesus, hoje pela manhã, agorinha mesmo, meu filho foi mordido por uma cobra e ele só tem 2 horas de vida. E ele disse que o Senhor vai curar meu filho, então eu acredito nisso. Então eu vou te pedir, vai lá correndo na minha casa. Eu moro atrás daquele morro lá, ó. Se eu virando aquele morro é a minha casa. Antes da minha casa tem uma porteira. O senhor pode deixar a porteira aberta que quando eu chegar eu fecho. Outra coisa, a chave fica embaixo de uma latinha de massa de tomate no tanque. Meu marido deve ter deixado ele lá e voltado para tratar com os companheiros, para buscar socorro. Pode ir lá, vai lá, atende meu filho. Foi então que ela se levantou e disse: pastor, chegou a hora, vamos lá, pastor. Botou o pastor e a esposa dele em cima da charrete e correram. Quando chegou no alto do morro, ela viu a porteira estava aberta. Ela disse pro pastor: pastor, ele passou por aqui. Pastor, ele passou por aqui, a porteira estava fechada quando eu passei. E quando eu estava chegando já, eles viram a porta aberta. Ele disse: pastor, está lá dentro da minha casa. E quando o pastor chegou com aquela mulher desesperada, aquela mãe desesperada, quando ela olhou, ela viu o filho dela sentado na cama e disse: mamãe, aonde a senhora foi, mamãe? Ela disse: ô meu filho, eu fui buscar socorro. Ela disse: e é verdade, porque ele esteve aqui. A mãe dele disse: mas ele quem, meu filho? Ela disse: o médico que a senhora mandou. Aquele médico todo de branco, ele veio aqui, ele botou a mão no meu braço e eu não sinto mais nada, mamãe. Eu não tenho mais nada. Sabe? Aquela mãe começou a glorificar a Deus e dizer: realmente aquele remédio valeu a pena. Resultado, aquela igreja ficou
abarrotada, porque a população ficou sabendo desse testemunho, do milagre, da cura que aconteceu com aquele menino. O que eu quero te dizer com essa história, irmãos? O que eu quero te dizer é o seguinte: não vale a pena abrirmos mão do nosso filho, porque foi ofendido por uma serpente venenosa. Ainda que existam pessoas, as pessoas dizem que não tem mais jeito, não adianta procurar recurso, não tem mais jeito. Eu venho aqui como profeta de Deus dizer para você: tem jeito sim. O remédio é Jesus. Essa serpente que mordeu esse menino representa ou simboliza o inimigo da nossa alma. O veneno que mata é o pecado. E essa criança representa o teu filho, ou o meu filho, a tua filha ou a minha filha. Quem sabe nossos filhos foram inoculados por esse veneno. E muitas mães querem abrir mão, estão dando ouvido às pessoas dizendo: não vale a pena, ele vai morrer, para ele não tem mais jeito, acabou. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, receba essa palavra nessa tarde. Jesus tem solução. Ainda que as drogas já tomaram conta da vida dele, a bebida já tomou conta da vida dele, as amizades indesejadas, mas eu creio em nome de Jesus que o remédio que vai curar, que vai trazer vida, que vai trazer vitória, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Receba essa palavra nessa tarde. Não abra mão dos seus filhos. Às vezes você vai encontrar resistência na sua própria família. Lembra da história? Até o marido dela disse: não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, até o próprio marido. E tem hora que muitas mães têm que lutar contra os seus próprios maridos por causa dos seus filhos. Mas não desista dos teus sonhos em nome de Jesus. Você vai cantar o hino da vitória. Assim como aquela mãe desesperada foi buscar recurso em Deus e creu com as suas próprias palavras, falou com Jesus de uma maneira tão simples, Deus a escutou. Jesus operou o milagre. E é isso que eu profetizo na tua vida. Eu profetizo na vida dos seus filhos. Você que está me ouvindo agora, se está com um filho numa situação como a que eu acabei de dizer, praticamente desenganado pela sociedade, filho em que muitos já disseram: para ele não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, o poder da oração, o poder da fé, ela pode mover montanhas. A autoridade de Deus sobre a tua vida, ela pode fazer a diferença. Eu profetizo em nome de Jesus: a tua casa, os teus filhos serão bênçãos do Senhor. A palavra de Deus nos diz, Isaías 54:13: e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Não desista do teu filho, não desista da tua filha. Você não vai perder a batalha para as drogas, você não vai perder a batalha para os vícios, você não vai perder a batalha para o pecado. Jesus já te deu a vitória. Receba essa palavra no nome de Jesus.